Irmãos, abram as Bíblias em Marcos, capítulo de número 16. Eu sei que alguns estão olhando o relógio, eu vou cantar para vocês. Fica, pastor. Nós temos um texto importante da Escritura. Lógico, todos os textos são importantes, mas esse, no contexto de Marcos, ele tem uma característica muito importante, que ele inicia uma sessão deste Evangelho, os relatos pós-ressurreição. Na verdade, ele dá sequência, porque nós temos aquele relato, aquela aparição de Jesus a Maria Madalena. Marcos dá uma atenção muito especial a este encontro de Jesus com Maria Madalena, e depois ele vem nos dar esta informação que se segue. Todos os evangelhos dão informações sobre a presença de Jesus ressurreto. Mas Marcos, ele é muito sucinto e ele enfatiza nos seus relatos a incredulidade. Ele vai mostrar a dificuldade que os discípulos tiveram para crer na ressurreição de Jesus. Então, se você ler esses versículos finais, do verso de número 9 até o verso de número 20, você perceberá, assim, esta ênfase na incredulidade, né? Por exemplo, o verso de número 14, quando ele finalmente aparece aos 11, diz assim que ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Porque eles não deram crédito na mensagem que tinham ouvido. E quando ele continua, ele diz assim: olha, saiam para pregar este evangelho, e todo aquele que crer. Jesus insistiu, não só em aparecer para os apóstolos, mas em quebrar essa incredulidade do coração deles. E o versículo final diz que eles partiram e pregaram estas coisas em todos os lugares. Então, assim, Marcos, ele está escrevendo para uma igreja que estava realmente com dificuldade para crer. Porque a situação que ela passava, as perseguições, principalmente na cidade de Roma, onde possivelmente, primeiramente, esse evangelho foi lido, estava trazendo aos crentes a pergunta: será que vale a pena ser um crente nesse mundo? E Marcos, usando este evangelho, mas é preciso crer, é preciso seguir, é preciso continuar, vale a pena. E ele faz isso, primeiramente, mostrando exatamente a dificuldade que os próprios apóstolos tiveram. Talvez eu e você tenhamos dificuldade igual. Talvez alguns momentos da nossa vida a gente se pergunta para que lado ir. Talvez você também viva momentos de incredulidade, ou talvez haja momentos que não propriamente você duvide de Deus, mas você duvida até da sua jornada. Talvez você não espere muito da igreja. E algumas pessoas já estão olhando para este mundo e ele está tão afundado na morte que há pessoas que falam: eu duvido de qualquer coisa boa neste mundo. Mas isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus é de gente que crê, é de gente que confia, é de gente que tem esperança, porque se a nossa esperança nessa vida, ela se resume apenas ao que a gente vê da morte deste mundo, nós somos mesmo pessoas muito infelizes. A nossa esperança está em Cristo, por isso insistiu o apóstolo Paulo em nos ensinar a pregar a respeito da ressurreição de Jesus. Esta noite eu quero falar com os irmãos a respeito da vitória de Jesus sobre a morte, mas não sobre a morte que o retinha no sepulcro, sobre a morte que estava na sua e na minha vida, que se manifesta nos nossos pecados e na nossa maneira estranha de tentar viver a nossa fé, esquecendo que vivemos os padrões do alto. Deixa eu explicar. Às vezes nós vivemos neste mundo segundo as regras deste mundo morto, mas nós temos vida, e a Bíblia nos chamou a um modelo de vida diferente. Eu poderia dizer a vocês que essa mensagem é sobre o modo de vida ressurreto, mas hoje eu quero enfatizar, porque eu vou pregar 2 sermões nesse texto.
Domingo que vem tem a segunda parte. Hoje eu quero enfatizar a vitória de Jesus sobre toda a morte que está na minha e na sua vida. De tal maneira que eu e você podemos dizer que nós somos vivos para Deus. Nós não somos dominados pelo pecado. Nós não ficamos retidos na morte. Ela não deve controlar a nossa vida. Ela não deve dar o tom das nossas decisões. Ela não deve ser a placa que indica o caminho. Ao contrário, o que indica o nosso caminho, o que dá o tom das nossas decisões, o que faz nós e nossa família sermos diferentes nesse mundo, é que eu e você temos vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Aleluia! Eu quero convidá-lo então a perceber isso nesses 3 versículos. Versículo 9, do capítulo 16. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-la àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eles choravam porque estavam perdidos, eles estavam, tudo acabou, como os 2 discípulos do caminho de Emaús nos mostram, né? Que estava no coração dos discípulos. Nós achávamos que ele ia salvar Israel, mas ele já morreu e nada ficou. Não é assim. Neste mundo perdido, há vida, e ela vem de Jesus. Senhor, conceda-nos a direção do Espírito, que Ele nos guie pela palavra, que Ele nos mostre a vida que está em Cristo Jesus e está dada a nós, para que no nosso modo de vida vivamos como ressurretos em Cristo. Dá-nos um meditar da Tua palavra com fidelidade em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu não sei como você encara a sua vida, mas você precisa ter consciência de que a ressurreição de Jesus Cristo não é um evento que implica apenas no fato dele ter morrido e dele ter ressuscitado. Isso é muito importante. Mas os apóstolos descobriram que há implicações maiores desta ressurreição. Não é só que Jesus Cristo venceu a morte. Os apóstolos depois, porque nesse início eles não tinham percebido essas implicações, os apóstolos depois vieram a descobrir, guiados pelo próprio Espírito Santo, que a ressurreição de Jesus era a ressurreição deles. Eles vieram a descobrir, como o próprio apóstolo Paulo diz, nós estávamos mortos e ele nos deu vida. O que nós estamos precisando descobrir na igreja, na nossa vida familiar, no nosso dia a dia, é que nós vivemos como peregrinos e estamos ligados a uma estrutura, que é a estrutura de vida que está em Cristo, que Ele está sentado no trono. Ele não só viveu lá em Jerusalém, ressuscitou lá em Jerusalém, subiu aos céus, da colina subiu aos céus, foi escondido às nuvens. Ele reina e governa a tua vida e governa a minha vida. E há uma coisa especial na nossa ressurreição, é que mortos não podem ouvir a voz de Jesus e não podem ser guiados por essa voz. Mas aqueles que ressuscitaram com Ele, isto é, creram na ressurreição dEle e na própria, eles ouvem a voz de Jesus. Nós podemos ser guiados por outra estrutura, não a estrutura do materialismo, que governa a nossa vida hoje, irmãos. Nós estamos correndo atrás do vil metal. Nós estamos gastando a nossa vida por causa de dinheiro. Ah, pastor, ninguém vive sem dinheiro, eu também não vivo sem dinheiro. Em termos. Nós estamos nesse mundo para viver para Deus. Nós vivemos por coisas superiores. O problema da tua infelicidade e muitas vezes da minha é quando nós, eu e vocês, somos governados pela estrutura deste mundo caído, egocêntrica.
centrada só no que pode ver e tocar. Essa foi a mudança que Jesus provocou no coração de Tomé. Tomé falou: se eu não tocar, eu não vou acreditar. E Jesus disse para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram, que decidiram viver pela fé. O justo viverá por fé. A igreja de Cristo vive para Cristo. Ainda que não possa vê-lo e não possa tocá-lo, ele deve determinar, dar o tom, dar o matiz da nossa vida, de quem somos, de como agimos neste mundo. As nossas decisões têm que ser guiadas por Cristo e não pelo nosso coração pecaminoso. Mas como vencer essa morte? Como não ser guiado por essa inclinação cruel dentro de nós? Porque o bem que queremos não fazemos. Como nós vamos mudar? Como vamos ser libertados e nos ver mesmo libertos desta influência maligna do pecado? Mesmo você, crente, não mostra para mim carteirinha de 40 anos de igreja, que isso não serve para nada se você não vive a nova vida. Não me mostre títulos: pastor, presbítero, diácono, líder de louvor. Se você não vive a nova vida, isso não serve para nada. Cristo nos chamou para um viver ressurreto. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 6, ele diz assim: como ressurreto que sois, entreguem o vosso corpo e os vossos membros como instrumentos de justiça. Um modo de vida diferente. Como viver essa vida? A primeira coisa que você tem que ter é consciência de que você pode. Porque Jesus Cristo, louvado seja o Senhor, Jesus Cristo, na sua ressurreição, venceu a nossa morte. Ele venceu a nossa morte quando ele pôs um ponto final no domínio do pecado sobre a sua vida e sobre a minha vida. Louvado seja o Senhor. Às vezes nós pecamos, mas nós podemos viver de forma santa. Quando eu olho para esse texto, irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Eu estou ainda num grande dilema com óculos, porque o meu óculos é para longe. Para perto eu enxergo muito bem. Só que se eu uso óculos, quando eu olho, eu vejo vocês embaçados. E eu quero ver vocês. Então estou usando óculos, só que de vez em quando pode ser que eu tenha que dar uma olhada para o texto. Não é tique, tá? É necessidade. Eu percebo aqui que Marcos está falando uma coisa de Maria Madalena que eu me perguntei essa semana: por que Marcos fez isso com ela? A mulher já está liberta. A mulher já está santa, vamos usar assim, santificada no Senhor. Isso tinha acontecido muito lá no começo, quando Jesus encontrou com ela. Lucas nos dá a descrição, logo no capítulo 8 de Lucas, assim: ela estava servindo ao Senhor, aquela mulher, Maria da Madalena, de quem expelira 7 demônios. Você vai ver Lucas dizendo isso no começo do Evangelho. Por que terminar o Evangelho e lembrar dessa marca? Note nesse versículo de número 9, eu quero destacar duas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é que ele quer dizer, ele quer enfatizar que a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto era uma mulher que tinha sido endemoniada. Por que não Pedro? Por que não João? João é que merecia, porque João ficou lá ao pé da cruz. Com medo, é verdade, mas estava lá. Por que não para Maria, sua mãe? Por que ele não apareceu ressurreto para agradecer José de Arimateia? Por que ele não apareceu ressurreto para Nicodemos? Ele, segundo Marcos, ele, havendo ressuscitado na manhã, cedo do primeiro dia da semana, veja a ênfase, apareceu primeiro a Maria Madalena. Oh, meus irmãos, quando Marcos escreve esse evangelho, mostrando que o primeiro mensageiro da ressurreição era uma mulher que tinha sido dominada pelos demônios, por 7 demônios, o que implica em dizer, 7, não é que a Bíblia faz conta, deixa eu ver quantos demônios estão saindo contabilizando, não.
Isso era uma maneira de dizer que ela estava profundamente endemoniada. Eles usam um número para dizer assim, a vida dela, o número 7. A vida dela estava totalmente dominada pelos demônios. Não é que Jesus estava contando, está saindo um demônio e tal, porque aqui, infelizmente, né, hoje em dia as pessoas contam e dão nome. Por exemplo, é o demônio disso, o demônio daquilo. Deixa eu falar. O poder, o domínio da morte tinha sido quebrado na vida de Maria Madalena. Ela é a primeira mensageira da ressurreição. Qualquer um de nós pode ser mensageiro da ressurreição. Qualquer um de nós pode viver a vida ressurreta. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque não estáis mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Neste verso, nós temos então Jesus escolhendo uma mulher que tinha sido endemoniada para ser a primeira mensageira da ressurreição. Deus está mostrando que a morte que antes dominava a vida de Maria Madalena não tinha mais nenhuma influência sobre ela. E que no reino de Deus, a dignidade do reino de Deus, nada tem a ver conosco, com quem somos ou com quem éramos. Ou melhor dizendo, com quem éramos e com quem somos. Nada tem a ver com os nossos títulos, nada tem a ver com os nossos dons, nada tem a ver com a nossa importância neste mundo. A dignidade no reino dos céus, no reino de Deus, tem a ver com Cristo e com a vida que Ele nos deu. Pensa comigo, não seria mais fácil de crer se Simão, Pedro, chegasse, eu vi Jesus. Eu estava lá passeando no templo não, estava passeando no jardim e Jesus apareceu para mim. E todo mundo ia dizer assim, se foi Pedro que viu, ótimo. Veja o próprio texto que nós lemos lá dos homens lá no caminho de Emaús. Quando eles terminam o texto, eles dizem assim, algumas mulheres disseram que viram Jesus, tal, mas aí os irmãos foram lá e não viram nada. E no final ele diz, mas Simão Pedro viu, ele apareceu para Simão. Simão Pedro seria mais, digamos, estratégico na divulgação da ressurreição. Porque a dignidade no reino dos céus nada tem a ver com quem éramos ou com quem somos, e sim com a vida de Cristo Jesus em nós. Não tem a ver com a sua história passada. Não tem a ver com a sua história presente. Tem a ver com a vida de Jesus em você. Não importa se é Maria Madalena, se é Maria, mãe de Jesus. Como Deus é preciso no que faz. Imagine se Jesus tivesse aparecido primeiro a Maria, sua mãe. A dificuldade que nós teríamos nessa terra para enfrentar a adoração de Maria. Você já imaginou? Se a primeira pessoa anunciar, não tenho nada contra Maria, mãe de Jesus, mas Deus é tão sábio. E se tivesse aparecido a Pedro aí, ele seria mesmo o bispo de Roma. Ele apareceu àquela mulher que estava endemoniada, que esteve endemoniada. Sabe por quê? Porque assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo, você tem que ter uma vida ressurreta, porque você pode. Porque Cristo venceu o domínio do pecado na sua vida. A morte não tem mais domínio sobre vós. Eu vou deixar algumas conclusões para o final, por causa do tempo. Eu quero ir para o versículo de número 10 com vocês. Eu não vou enfatizar o fato dela ter ido anunciar, vou falar sobre isso a semana que vem.
eu quero enfatizar o fato de como ela encontrou os apóstolos. Partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Irmãos, nesse mundo, eu vou melhorar, não nesse mundo, desde que Deus criou o homem, Deus criou o homem para o shalom, para a paz. Deus criou o homem para a busca da felicidade. E todos nós, em alguma medida, buscamos as coisas que imaginamos serem melhores para nós. Ou não? Eu fico preocupado quando o crente diz, não, eu estou aqui para servir, eu não penso em mim, eu não busco nada para mim. Alguma coisa deve estar errada, né? O problema é que, na nossa estrutura de pecado, nós buscamos paz em coisas passageiras. Em coisas que vão sair pelos dedos das mãos. Meus irmãos, eu hoje tive uma conversa tão abençoada com uma família. Uma família, eu nem sei se vocês estão aí hoje, eu não vou falar o nome. Se tiver, não se manifeste. Eles falaram assim, olha, pastor, a minha família deixou o caminho do Evangelho. E nós passamos a servir aos ídolos, aos demônios. Não usaram essa palavra, porque ela é muito pesada. Eles sabem do que estavam fazendo. E um dia essa senhora falou assim, mas eu orei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero nada que não venha de Ti. Ela terminou a oração, meses depois eles tinham perdido tudo. E ela falou, eu fui orar para quê? Eu orei, não orei? Aí ela falou, só sobrou para nós um carro de trabalho. E outro dia meu marido ligou e falou assim, o carro foi preso, perdemos o carro. Aí ela lembrou da oração e ela falou, Senhor, agora eu perdi tudo. E eu acho que ela começou a ganhar agora. Nada está resolvido. Mas a gente tem uma tendência a buscar paz nas coisas que não são boas. Esse texto, assim como o texto que nós lemos dos discípulos no caminho de Emaús, revela uma propensão do coração dos próprios apóstolos. Eles estavam tristes, eles estavam chorando. Por quê? Jesus tinha gastado um tempo enorme com eles, falando, é preciso que o Filho do Homem padeça tantas coisas, depois de 3 dias seja ressuscite dentre os mortos. Lê o Evangelho de Marcos, pelo menos 3 oportunidades particulares, Jesus falou, eu vou ressuscitar, é preciso. Eles correm para dentro de uma casa, possivelmente a casa do próprio João Marcos, o cenáculo de Maria, a mãe de João Marcos. E lá eles estão chorando, estão se lamentando, estão com medo. Outro texto diz, estavam temerosos. Os 2 de Emaús, quer saber de uma coisa? O que diria o leão da montanha? Saída. Isso é só gente velha que sabe, viu, gente? Depois vocês têm que entrar na internet e ver essa brincadeira. Eu não sei como a moça vai interpretar isso para os surdos, porque eles não entendem piadas assim. Desculpa você que interpreta. Vamos ver se ela vai sorrir. Sorriu. Irmãos, eles estavam tristes, porque as suas esperanças tinham ido embora, porque as esperanças deles estavam neste mundo. Naquele momento, eles tinham fincado seu coração, que Jesus ia se tornar o rei de Israel, um sucessor do rei Davi, um legítimo filho da casa de Davi, vai assumir o trono, vai destruir os romanos, porque ele tem poder até para comandar os ventos.
Mas Jesus estava fazendo algo muito maior. Ele já havia dito para eles: o reino dos céus não vem em forma visível, o reino dos céus está dentro de vós. Eles não tinham percebido que Jesus já havia chamado aquela gente para uma estrutura de um reino celestial. Jesus Cristo ficou com eles no cenáculo antes da ceia e depois da ceia um bom tempo. João, do capítulo de número 13 até o capítulo de número 16, nos relata os discursos do cenáculo. E ali no cenáculo, Jesus chegou a dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O modo de Jesus trazer paz sobre a nossa vida nada tem a ver com as estruturas deste mundo. A paz que Ele dá não é a mesma e não é do mesmo jeito. Então não busque a paz do mundo como solução para a sua vida. Não deixe isso determinar e dar o tom da sua vida e da sua jornada e acelerar os seus passos para o mundo. Não deixe. E olhe para a sua família. Principalmente para os jovens, principalmente para os mais jovens. Porque nós investimos tudo na vida dos nossos filhos. Nós gastamos o dinheiro que não temos. E a saúde que não temos. E esquecemos de dizer para eles e de ensinar-lhes a pôr a sua confiança em Deus. E você que já errou muito nisso sabe que a culpa é sua. Você tem que admitir. Nós precisamos cuidar das nossas crianças e de nós mesmos. E o melhor jeito é perceber uma coisa: que Ele venceu a morte quando Ele venceu a nossa inclinação para buscar a felicidade nas coisas passageiras. Ele venceu. Sumiu o som? Não, voltou. Ele venceu a nossa morte quando Ele nos deu um coração capaz de se regozijar em coisas superiores. Lá no cenáculo, Ele disse assim, Ele terminou os discursos do cenáculo assim: no mundo passais por aflição. Por aflição não, por aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não importa qual seja a aflição, tende bom ânimo, a sua felicidade, a sua paz, não tem nada a ver com este mundo e essa estrutura, mas com aquele que deu a vida por nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele venceu essa nossa necessidade, essa nossa inclinação, essa morte que nos inclina a buscar paz naquilo que o profeta e o sábio diziam: caminhos de morte. Só caminho de morte. Ele nos deu a chance de ter o coração satisfeito em coisas eternas. Eu sei que eu tenho um prazo, e ele está com a validade quase se esgotando. O que estava acontecendo, meus irmãos, é que Marcos estava mostrando para a igreja dos seus dias, que aqueles santos apóstolos, aqueles homens que tinham saído pelo mundo, como diz o verso 20, e pregaram e anunciaram ousadamente Jesus Cristo, eles passaram por um processo de aprendizado. E eu e você podemos passar e aprender o valor da vida ressurreta. Um modo de vida que não busca felicidade neste mundo. O Pedro que nós estamos acostumados a ver no Novo Testamento, as suas dificuldades, ele escreveu assim: exorto-vos
como peregrinos que sois, a manter exemplar o vosso procedimento entre os gentios, sabendo que o modo como nós nos apresentamos neste mundo, nós, na verdade, não vivemos para servir os senhores deste mundo, mas ao único e vivo e soberano Senhor, Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Rei que está nos céus. Verso de número 11. O que mais Jesus venceu? O que mais Jesus venceu? Jesus venceu a morte, a nossa morte, quando venceu a nossa tendência à incredulidade. Nós somos tendentes à incredulidade. Quantos de vocês esse ano já reclamaram do governo e disseram, não vai ter jeito para o Brasil? Quantos? Não, vocês não querem nem se comprometer com a resposta, né? Quantos já chegaram para um menino, sentaram assim e falaram, não tem jeito esse menino? Ou quantos olharam para o próprio casamento e falaram, meu casamento não tem jeito? Ou quantos olharam para a igreja e falaram, do jeito que é esse pastor, a igreja não tem jeito? Nós temos uma tendência à incredulidade. Nós temos uma tendência a pôr obstáculos. Nós temos uma tendência a nos afastar da fé. Olha, tem crente que não acredita que tem tendência para afastar da fé. Ele acha que ele é forte. Aí ele vai, eu vou dar uma experimentada aí no mundo, tal. Aí ele acha que vai conseguir experimentar tudo que tem no mundo e voltar assim, não, passei lá pelo mundo, ninguém pôde me resistir, voltei aqui, pastor, estou bem, estou seguindo em frente. Nós temos também a tendência à incredulidade até para o nosso pecado, nós achamos que somos bons. Irmãos, eles ouvindo que Jesus vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Marcos está deixando muito claro, e essa é a ênfase, já disse para vocês, do final do Evangelho. A incredulidade. E se você pegar os outros relatos, você verá que isso estava presente em todos eles. Lucas fala, por exemplo, de Tomé. De uma forma geral, nós, homens chamados homens modernos ou da modernidade, nós temos a tendência a crer na verdade científica. Gente, até pasta de dente, quando é vendida para nós, é vendida com esse envelope, verdade científica, já viram? Você senta lá, aparece o dentista. Aí o dentista fala, essa é a pasta, está comprovado por tal e tal e tal exame, o instituto de tal lugar, de Massachusetts, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, comprovou que essa é a pasta de dente, você escova os dentes uma única vez, não precisa escovar para o resto da vida, essa é a que todas as crianças querem, né? Ou o sabão de lavar a roupa, verdade científica, sabão de lavar a roupa é vendido na TV com cientistas, eles vão na casa da pessoa, prancheta, já viram, né? Porque nós temos a tendência a dizer o seguinte, tudo aquilo que é provado cientificamente é verdadeiro, é assim que, como diz o pastor Aguinaldo, os filhos, né, os filhos do, como é que ele falou, Márcia? Eu vou falar a minha frase. Os filhos do renascentismo pensam. Sim. Nós temos a tendência a viver por vistas, como Tomé. Mas o Senhor disse para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele trouxe o seu coração incrédulo da morte para a vida. E Ele te deu a capacidade de crer. Uma fé que só o Senhor pode pôr dentro do seu coração. E que você deve exercitá-la
sempre. Porque você não pode pecar contra esse Cristo que vive. Porque viver de forma incrédula nesse mundo é dizer: eu não creio que tu estás aí no céu governando a minha vida, então eu vou governar a minha vida. Meus irmãos, os discípulos tinham as suas esperanças esvaídas, os seus corações se mantinham incrédulos, porque eles se moviam em categorias do presente. Queriam ver, e como não viram, descreram. Por isso Jesus censura-lhes a incredulidade. Verso de número 14, porque não deram crédito aos que tinham visto. Todos eles, não é só Tomé não, gente. É que os outros só não pediram para pôr a mão lá nos ferimentos. Mas os outros só vieram, mesmo quando ele chegou e disse: paz seja convosco, no meio da reunião, teve deles que achou que era um fantasma. Há muitos crentes vivendo suas esperanças em categorias baseadas nas premissas daquilo que podem ver, tocar, mas eu vou além, daquilo que eles podem dominar. Porque viver por fé não é ter todas as respostas. Viver por fé é confiar que Deus tem as respostas. Nós temos uma tendência a querer dominar, ter o controle nas nossas mãos. Quando nós não temos dinheiro, que dinheiro mexe muito com a gente, né? Temos que confessar isso, né? Quando a gente não tem dinheiro, e alguém fala para nós: o Senhor proverá, a tendência da gente é falar, balançar a cabeça e falar: se eu não me mexer, eu é que sei. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é que cuida da nossa família. O Senhor é que cuida de nós. O Senhor é que nos guia. E nós precisamos dele. Nós precisamos romper com esta fé que se move só pelo que vê. E temos que andar como justos. E o justo vive por fé. A ressurreição de Cristo venceu a morte que se manifesta nessa tendência grande para a incredulidade, na nossa dificuldade de crer e confiar a direção da nossa vida a Cristo. Talvez você seja alguém esta noite que está teimosamente tentando controlar e guiar a própria vida, escolhendo os caminhos que não são os de Cristo. Talvez você seja alguém que ainda está duvidando e descrendo de Cristo. E Cristo Jesus venceu essa incredulidade. E eu posso te afirmar que você pode, nesse mundo, viver por fé. E você pode ensinar seus filhos a viverem por fé. Porque se vivermos assim, quando Cristo Jesus voltar, nós estaremos seguros. Porque bem-aventurados são os que não viram e que creram, louvado seja o Senhor. É assim que se vive nesse mundo. É assim que vive o ressurreto em Cristo Jesus. Não pelo que ele vê, mas pelo que Cristo é, pelo que vemos pela fé. Nós vamos meditar nesse texto de novo no próximo domingo. Eu vou voltar a ele. Se Deus quiser, né? Que eu queria mesmo que Cristo voltasse. Entre hoje e amanhã. Entre este momento e o cafezinho e a cantina de depois do culto. Mas se ele não voltar nesse período, nesse espaço de tempo, e nos conceder vida, e estivermos juntos aqui, nós vamos meditar nesse texto. Eu quero tirar algumas lições só para agora, e depois mais aplicações da semana que vem. Primeiro é que há muitas maneiras da morte se manifestar na sua vida. Há muitas maneiras de você viver, e talvez você nem perceba, está vivendo a estrutura da morte. Em particular, quando ela domina você, e o pecado tem dominado você e tem dado o tom das suas decisões. E você acha que é o caminho. Isso é o domínio da morte sobre a sua vida. Ou quando você está pondo as suas esperanças nas categorias deste mundo.
Veja, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve estudar, mas as suas esperanças não estão aí. É Deus através dessas coisas. É Deus através do seu trabalho. É Deus através dos seus estudos. É Deus através da sua vida, das suas circunstâncias. Mas quando a sua paz é definida pelo que tem, pelo que pode ver, tocar ou dominar, é a morte se manifestando. Há muitas maneiras da morte se manifestar. E a morte se manifesta principalmente quando você dá as costas para a fé e é guiado por um coração incrédulo, incapaz de viver por fé. Mas eu quero concluir, e talvez existam outras maneiras de você perceber a morte na sua vida, e cada um vai fazer a sua análise. Eu quero te dizer que você não precisa viver determinado por nenhuma destas coisas. Você pode viver pela vida que está em Cristo Jesus, porque Cristo é luz, Cristo é vida. E quando a luz vem, as trevas vão embora. Quando a vida vem, a morte se esvai. Por isso o apóstolo diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E quando você viver o viver ressurreto, você viver o modelo da vida de uma pessoa que age neste mundo como alguém que vive o padrão superior da ressurreição, é a vida se manifestando. E para a semana que vem, quando a vida assim se manifesta, outros são abençoados. E a minha igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, deve refletir sobre o fato de que uma igreja de pessoas ressurretas tem que mostrar isto. Nesse mundo nós precisamos demonstrar a nossa ressurreição. Devemos ver entre nós uma realidade ressurreta, uma igreja usada por Deus para trazer a este mundo um modelo baseado em Cristo. Significa uma igreja que sabe perdoar, que sabe amar, que sabe servir, que sabe abrir mão de si mesma e que sabe buscar a Deus. O que eu diria sobre a manifestação dessa vida na nossa igreja? Eu acho que eu deveria mostrar para vocês as fotos do nosso grupo de oração. E eu queria poder fazer fotos da vida de oração nossa, ou do modo como a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa está servindo a comunidade. Será que nós vamos um dia poder fazer uma retrospectiva de nós como igreja e dizer para Deus: ó Senhor, obrigado, porque o Senhor nos usou para abençoar vidas? Será que teremos de dizer a Deus: Senhor, nos perdoe, porque nós tínhamos tantas oportunidades, tantos talentos, mas eles ficaram guardados? Você, não pense na igreja como instituição, é uma covardia sua falar que é instituição. Isso é um jeito da gente dizer que a culpa é dos outros. Quero saber você. Eu quero saber de mim. O que nós estamos fazendo? Quem é a igreja? Os outros? Não sou eu? Não é você? Vamos fazer uma oração assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Ensina-nos a viver como ressurretos em Cristo Jesus. Se você tiver coragem, peça isso. Esta é uma oração que pode parecer com a oração daquela irmã: Senhor, eu não quero nada que não tenha vindo do Senhor. Pode ser. Mas se você tiver coragem de crer, ore.